15, aprendendo latim através dos textos. O quarto de Horácio. Cubiculum Horaci, tuo domini intrant, Lucilius et Titus, e saludant. Salve Horaci. Sed Horacius non respondet, is iratus est, non laetus. Duo domini Romani non tacent, sed ritent, quia laet sunt. Cornelia et Paulina in ordo iam non ambulant, ut Cornelia et Paulina veniunt, eae ex ordo veniunt et cubiculum Horatii intrant salutantique. Salve Horaci, Horacio quia iratus est, tacet neque salutat. Nunc omnes tacent. Cubiculum magnum silentium est. Horacio iam dormit. Lucilius Titus Cornelia Paulinaque ex cubiculo Horaci nunc discetum. Titus ex villa Horaci discet. Bom, vamos fazer aqui a tradução e falar um pouquinho sobre algumas características do texto. Cubiculum Horaci duo domini intrant. Dois senhores entram no quarto de Horácio. O i corresponde ao genitivo. Horácius é uma palavra da segunda declinação. Lucilius é Titus. Então, quem entra no quarto de Lucilius quem entra no quarto de Horácio é Lucilius e Tito. E salutant. E eles o saudam. Salve Horaci. Salve Horácio. Então aqui nós temos aqui um vocativo. Sete Horácio, mas Horácio não responde. Is e eles, is ele. Singular. Ele está irado. Não feliz. Os dois senhores romanos não se calam, né? Eles não ficam quietos, mas riem. Porque sunt laet, estão felizes. Cornelia et Paulina in orto iam non ambulant. Cornélia e Paulina agora não passeiam, né? Agora não passeiam em orto, no jardim. De onde Cornélia e Paulina chegam ou vêm, eai, is e eai. Aqui nós temos um pronome demonstrativo, tudo bem? Elas vêm ou chegam ex orto. O ex está regendo um ablativo. Elas chegam ou vêm do jardim e entram no quarto de Horácio salutantique. Esse que aqui é uma conjunção aditiva, tem o mesmo valor de et, só que em vez de usarmos o et, usamos que. Sempre colocamos o que na última frase da enumeração. Lembrando que eu tenho um verbo aqui e outro verbo aqui. Poderia dizer intrant et salutant. E
o saldo. Salve, Horácio. Horácio. Quia, por quê? Quia, por quê? Está irado? Cala-se, tacet. E não as sauda. As sauda. Agora, homines, nunca homines, agora todos calam-se, tacet. Em cubículo magnum silêncio est. O verbo est é, em primeiro lugar, principalmente um verbo de ligação. Como eu não tenho aqui nenhum adjetivo exercendo função de predicativo, esse est pode ser traduzido pelo verbo haver. A est. A grande silêncio, magnum silentium, em cubículo, no quarto. Horácio. Ian agora dorme, ou já dorme. Lucílius, Titus, Cornélia, Paulina, que, ou que novamente, substituindo et. O que eu sempre coloco no último a palavra da enumeração. Lucílio, Tito, Cornélia e Paulina. Saem, disquetunt, agora saem, nunc disquetunt, do quarto de Horácio. Titus sai, ou deixa, né? Deixa a vila, sai da vila de Horácio. Agora umas observações gramaticais. Bom, então o texto apresentou 4 verbos. Aliás, apresentou mais que 4 verbos, né? Mas apresentou aqui todas as 4 conjugações. A primeira em are, a segunda em ere, longo, a terceira em ere, com o e curto, o sinal aqui em cima, esse meia-lua aqui voltada para cima, quer dizer um e curto, e esse traço em cima do e, quer dizer um e longo. E venire, ou ire, com i longo, a quarta conjugação. Então aqui nós temos o exemplo. Salutet, ambulant, primeira declinação, aliás, primeira conjugação. Respondet, tacet, tacent, ritent. Segunda conjugação. Disquet, disquetunt, terceira conjugação. Veniunt, dormit, quarta conjugação. Est sunt, o verbo ser, né? Sou e ser. Sum, sou. S, ser. Est, é, sunt, são. O verbo ser. Quero chamar a atenção para um fato bastante interessante e curioso. Disqueto e capio são verbos da terceira conjugação, aquele que apresenta o e curto, né? E curto, e breve, desculpe, e breve. Enquanto na segunda conjugação o e longo ele aparece quando conjugamos o verbo respondo, por exemplo, respondes, respondet, respondemos, o e aparece. Esse e curto, fato bastante interessante, se transforma em um i. E esse verbo aqui ele apresenta 2 maneiras de ser conjugado. Quero chamar a atenção para a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Veja, por exemplo, aqui em que disquetou, o i não aparece. Disquetere, né? O verbo, então, ele é
curto, né? Aparece ser curto no infinitivo, discetere. Só que quando vai conjugar esse verbo aqui, a primeira pessoa, o, e não, o I, né? No caso, o E que se transforma em I, não aparece. Certo? Então, vamos fazer uma coisa aqui. O E não aparece. Só um segundo. Então, veja aqui. Então, veja só. Discetere, capere. Esse E breve se transformar durante a função do presente do indicativo em um I. Então, disquete ele não aparece, em cap ele aparece. Chamo, então, veja aqui que ele aparece em toda a conjugação, tá vendo? Só que, quando chega na terceira pessoa do plural, interessante, o I não aparece em disquetunt, mas aparece em capiunt. Tá bom? Podemos dizer, então, que essa conjugação ela é uma conjugação híbrida. Isso quem está falando sou eu, tá bem? Ninguém fala isso, mas só para memorizarmos. Entre a segunda e a quarta conjugação. Vamos lá. Então aqui nós temos: dois senhores entram no quarto de Horácio. O verbo entrar, por exemplo, entram no quarto, né? O verbo entrar em português é um verbo intransitivo. Já no latim, como ele usa um acusativo aqui, podemos dizer que ele é um verbo transitivo. Tá certo? Então, cubículum é um verbo da segunda declinação, neutro acusativo. Horaci, esse I aqui indicando um genitivo. Certo? E aqui o nosso pronome demonstrativo, que aparece no texto, tá bem? Is, ea, it. Ele, ela. Pode ser ele, ela ou isto. Em português nós não temos, né? Esse pronome neutro. Eios, deles. Ei. Aqui é o dativo. Para ele ou para ela. Tanto faz. Porque ei pode ser masculino, feminino, neutro. Eu, ea, eu. E acusativo, eu, ean, it. Aqui é o ablativo, tá bem? Aqui no plural, já o vocativo ele apresenta duas formas para o masculino. Também apresenta duas formas, independente se for masculino, feminino, neutro, no dativo e no ablativo. I, ei, então pode aparecer essas duas formas. Eai, ea, feminino e neutro. Eorum, earum, eorum. Deles, delas, ou destes, daquilo, depende do contexto. Is, eis, duas formas para o ablativo e para o dativo. Tanto faz, são formas iguais, semelhantes. O contexto que vai dizer qual o caso. Eus, eas, ea. Agora a concordância, né? Lembra, eu havia falado anteriormente aí sobre o est, que tem que aparecer com adjetivo, também na função de predicativo, e aqui o sujeito is,
non est laetus. Est, então, verbo de ligação singular. Is, sujeito singular masculino. Laetus, predicativo singular masculino. Então, ele faz a concordância. Aqui é singular, aqui tem que ser singular. Aqui é masculino, aqui tem que ser masculino. Certo? Como em português. O verbo de ligação ele concorda em gênero, em número e em caso com o sujeito. O predicativo está a mesma coisa. Duo domini Romani laet sunt. Então, sunt, verbo de ligação plural. Duo domini Romani, que nós podemos substituir pelo demonstrativo e transformar então duo domini Romani, os dois senhores romanos, em eles estão felizes. E sunt laert. Sujeito plural masculino, predicativo plural masculino, ppm. Agora aqui uma sintaxe aqui em relação a esse und, de onde, né? Unte Cornélia et Paulina venunt. De onde Cornélia e Paulina vêm. Eai, elas. O ex, então, rege sempre um apelativo. Sempre será usado como apelativo. Do jardim, vem ou chegam. E aí, exorto, venunt. A preposição in. A preposição in nós podemos usar tanto com o apelativo como com o acusativo. Aí, no caso, muda a tradução. Com o apelativo em, lugar onde, a ou para, lugar para onde se dirige. Lugar em que se está, lugar para onde a pessoa irá se dirigir quando usamos o acusativo. Veja aqui. No cubículo in mais o no, né? Então, no cubículo há grande silêncio. Então, traduzimos por em. In mais acusativo. In atrium venit uxor. Aqui o in está regendo apelativo e aqui ele vai reger um acusativo. A esposa vem para ou ao átrio. Ou chega, né, ao átrio. In mais acusativo, a para, né? Então, in eu posso traduzir como a ou para. Bom, então é isso.